Olá a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Teoria Geral do Estado. Na aula de hoje, o nosso objetivo principal é entender o processo de governamentalização do Estado. Esse palavrão, governamentalidade ou governamentalização, tem um significado muito simples. Esse termo, criado pelo Foucault, tem como objetivo indicar o processo ao qual o Estado ele deixa de ter uma lógica, digamos assim, de reino imperial e passa a ter uma lógica de funcionamento ou uma racionalidade de funcionamento pautada na técnica ou na lógica de governo. Qual que é a diferença das duas coisas? Quando a gente pensa um Estado, um poder político atuando numa lógica de reino ou numa lógica imperial, busca-se focar que a prática política desse poder ou de quem gerencia esse poder está muito ligada ao fortalecimento de um território, a vencer um outro estado, a fortalecer um patrimônio. Essa, digamos assim, seria a intervenção imediata, a intervenção direta. Na lógica de governo, como nós já estudamos em outras videoaulas acerca do Foucault, quando se utiliza esse termo dentro dessa teoria Foucaultiana, a ideia é mencionar um processo de condução de condutas, né? Então, a técnica de governo, diferentemente da lógica de reino, da lógica imperial, tem um poder, uma atuação que incide sobre indivíduos. Ainda que haja um interesse posterior, né, de gerar riqueza, de fortalecer o poder político, o objeto de intervenção, de atuação do poder é o sujeito, é a sua subjetividade, são os seus comportamentos. Então, tentando sintetizar o que eu acabei de dizer, se na lógica de reino você tem um Estado que intervém diretamente sobre patrimônio, território, coisas objetivas, digamos assim, na lógica de governo, ou quando a gente tem um Estado governamentalizado, ou seja, que adquiriu a mentalidade de governo, a gente tem um Estado que vai atuar diretamente sobre indivíduos. Ainda, repito, que esse interesse último não seja o próprio indivíduo, mas a intervenção ela vai se dar imediatamente sobre ou diretamente sobre o indivíduo. E voltando então à temática da aula, o nosso objetivo nessa videoaula é exatamente entender como se dá esse processo de governamentalização. Pois bem, para que a gente possa entender isso de uma maneira mais adequada possível, é preciso voltar rapidamente à videoaula anterior. Na videoaula anterior, qual que foi o nosso objetivo? Foi discutir os processos de questionamento, de revolta, de resistência às técnicas de poder pastorais aplicadas pela Igreja Católica, pelo catolicismo. Foi o que o Foucault chamou de contracondutas, né? Essas contracondutas, ele utiliza esse termo e não revolta e não insubordinação, ele cria esse termo contraconduta com qual objetivo? Para marcar uma característica que é comum a esse tipo de resistência, a esse tipo de revolta. E que característica é essa? É que essa revolta, essa resistência, vai questionar a forma como a Igreja Católica exerce o poder pastoral, mas não questiona o poder pastoral em si. Percebam que isso faz com que a resistência seja, por si só, uma resistência viciada, uma resistência que não consegue alcançar os seus resultados, os seus objetivos de uma forma plena. O que o Foucault ele quer mostrar para a gente no final da aula passada, né, da aula que a gente utilizou como base para a última videoaula, é que essa resistência, ao invés de combater efetivamente a lógica pastoral, contribuiu para quê? Para a sua disseminação, para a sua pulverização na sociedade. Então você tem outras formas de exercício das técnicas de governo, outras formas de exercício de um poder pastoral religioso,
mas que não é o católico. Então, se antes nós tínhamos somente o católico, nós teremos, após as contracondutas do século XVI e século XVII, outras formas de poder pastoral, ou também formas, né, de técnicas de governo laicas, não religiosas. A principal contraconduta que depois se transformou, digamos assim, numa técnica de governo institucionalizada, vai ser a reforma protestante, o protestantismo. Então, na lógica que a gente está traçando, né, genealógica, a partir da perspectiva das relações de poder, a reforma protestante ela foi um movimento que iniciou como contraconduta, mas por não questionar o poder pastoral em si, mas questionava a forma como a Igreja Católica exercia o poder pastoral, ela acabou instituindo um novo poder pastoral e criando novas formas de governo, novas formas de condicionamento da subjetividade e, consequentemente, dos comportamentos. Essa informação ela é importantíssima para que consigamos entender adequadamente o tema dessa videoaula. Inclusive, esse é o link para a aula de hoje. E aqui eu já coloco para vocês que a aula de hoje ela vai ser pautada em 2 aulas do livro Segurança, Território e População. A aula de 8 de março de 1978 e a aula de 15 de março de 1978. A gente vai trabalhar com toda a aula do dia 8 e trabalhar com o início, as 2 ou 3 primeiras páginas da aula do dia 15, que vai exatamente trabalhar a ideia de razão de Estado, que é um conceito-chave para a gente na videoaula de hoje. Pois bem, então fazendo já um link, né, pegando isso que eu acabei de dizer da revisão, para falar sobre a videoaula do dia 8 de março, o que é importante frisar? Que essas contracondutas, portanto, e aí eu repito, que essas contracondutas, elas permitiram com que a ideia de governar essa demanda, né, essa lógica de governo, que ela transcendesse os espaços da religião ou os espaços da igreja, seja para instituir novas formas de religião, pautadas na ideia de governo, e cada uma vai colocando a sua singularidade, seja também atingindo outros segmentos sociais que não tinham necessariamente uma prática, né? Não tinham um cotidiano religioso. E aí o que o Foucault vai perceber que na sequência, né, dessa expansão da lógica de governo, o que isso vai acontecer? Isso começa a gerar por parte das pessoas uma demanda ou uma necessidade de governo, de governar, de ser governado, né? Então, fazendo um paralelo com os dias atuais, a gente pode perceber com muita nitidez como que isso está entranhado na nossa vida, né? Então, quando, por exemplo, a gente demanda, isso Foucault vai dizer, das instituições médicas, uma determinação de como devemos lidar com a nossa própria vida. Por exemplo, o que devemos comer ou não, né? Que tipo de atividade física devemos fazer, como, no mesmo sentido, como devemos nos relacionar afetivamente. E aí, por exemplo, vem a questão da autoajuda, né? Então, a autoajuda, ele é um instrumento, na atualidade, poderosíssimo de governo, então, ela vai determinar, olha, você deve gerenciar o seu relacionamento de tal maneira, você deve lidar com o seu corpo de tal maneira, você deve cuidar das crianças de tal maneira. Então, percebam que essa determinação de um outro acerca do que você deve fazer consigo mesmo, com seus pares, com seus filhos, com o contexto ao seu redor, com a sua alimentação, o que vestir, que profissão exercer, tudo isso tem como um núcleo comum uma demanda de ser governado. Então, esse sujeito, ele começa a perceber, quando essa ideia de governo chega até ele, começa a perceber que pode existir um outro que vai determinar e que vai dizer, em tese, o que é melhor para você, para a sua existência, para a existência da sua família, etc. E isso começa a adentrar e a infiltrar as práticas sociais, ao ponto, e aí eu faço um pulo, né, histórico, ao ponto de que, na atualidade, nós vivemos numa sociedade em que a todo momento busca-se
uma demanda de governo, né? Ou busca se satisfazer uma demanda de ser governado. Então, esse é um segundo ponto. Primeiro, a expansão da ideia de governo para além dos espaços religiosos, para a sociedade como um todo. Isso nos leva a um segundo ponto, que é exatamente essa demanda pessoal de ser governado, de governar, de como governar a família, de como governar as coisas. E aí, só um último aspecto que eu não falei, né? Por que ser governado? Porque uma vez sendo governado, nós estaríamos nos encaminhando para um nível de salvação, né? Então percebam, quando eu falo, né, voltando aos exemplos, porque como eu tenho que governar a mim mesmo, como eu tenho que lidar com o meu próprio corpo, como eu tenho que lidar com a minha alimentação, como eu tenho que lidar com meus filhos, como eu tenho que lidar com meu namorado, com a minha namorada. Percebam que isso, qual que é a ideia aí por detrás? Que se eu seguir a lei, se eu seguir um código de conduta, eu vou ter um relacionamento muito bom, eu vou chegar num objetivo ou numa ideia de salvação, eu vou enriquecer, eu não vou ter problemas no desenvolvimento do meu filho, eu vou conseguir manter o meu emprego, eu vou ser saudável, vou viver 100 anos. Então percebam que a ideia é sempre dessa ideia do rebanho de deslocamento. Então, se você for governado, você vai chegar no lugar ideal. Pode ser no campo profissional, no campo afetivo, no campo da saúde. Você sempre vai chegar em direção a uma salvação. E essa promessa de salvação faz com que as pessoas queiram ser governadas, determinadas, comandadas por um terceiro. E aí, o que vai mudando no decorrer da história é exatamente quem é esse terceiro. E um terceiro ponto, né, que vai ser colocado aí em relação a esse processo, né, de crítica do poder pastoral católico, vai estar ligado a uma ideia de reformulação da esfera público-privada. E aqui eu queria falar dois pontos para vocês acerca dessa reformulação público-privado. Primeiro ponto é porque, uma vez que essa demanda se difunde para a sociedade, isso chega para o Estado. Então, o Estado ele vai se ver numa situação tal em que ele se vê na obrigação de governar. Então, é um movimento de baixo para cima. Então, à medida que a sociedade percebe que a atuação do Estado na lógica de reinar, como eu expliquei no início dessa videoaula, que a atuação do Estado na lógica de reinar não é suficiente, que essa lógica de reinar ela atinge simplesmente a esfera pública. O que é a esfera pública? Do patrimônio, do território, das fronteiras, né, das riquezas naturais, defender somente esse campo objetivo, que não chega, que não atinge o sujeito, que isso não é suficiente. E o Estado, para manter a sua legitimidade, ele precisa atender à demanda social. Ele tem que dar uma resposta a isso. E qual que é a resposta a isso? É o Estado se abrir para essa lógica de governo. E aí que vem esse processo de governamentalização. Esse é o primeiro ponto acerca dessa ideia de reformulação público-privado. E esse primeiro ponto nos leva ao segundo. Qual que é o segundo ponto? É que essa distinção público-privado, que pode parecer muito evidente para a gente, deixa de ser. O que eu quero dizer com isso? Que na lógica de reinar, né, o Estado ele é responsável pela esfera pública. E a esfera privada fica de responsabilidade dos particulares. Então, cada um que dê conta da sua família, da sua vida, do seu espaço particular. Isso na lógica de reinar. Na lógica de governar a vida, daquelas questões que eu coloquei para vocês, o Estado ele começa, a esfera pública começa a adentrar a esfera particular. Então, o Estado ele começa a determinar regulamentações, começa a determinar medidas, decretos, etc, 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 que não ficam somente na esfera pública, mas é uma esfera pública adentrando a esfera privada. E aqui, né, o que a gente consegue perceber no decorrer da história ocidental é que essa invasão da esfera pública na esfera privada é algo que vai se intensificando, né, ao ponto de, nos dias atuais, a gente ter um domínio praticamente completo do público acerca do privado.
né? Então, hoje, por exemplo, é muito difícil, e aqui eu vou citar um autor chamado Gilles Deleuze, ele fala assim, ele tem uma frase que ele diz que é algo do tipo, que hoje é muito difícil pensar em nome próprio. O que ele quer dizer com essa frase? Hoje é muito difícil pensar em nome próprio, exatamente porque esse particular ele é muito determinado pelo público. Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma indústria cultural, né, quando a gente pensa, por exemplo, a publicidade, o marketing, que são estratégias posteriores de governo, que vão surgir a partir do liberalismo, da ascensão do mercado como centro da sociedade, hoje você não escolhe o que você vai comprar. Hoje você não escolhe o que você vai comer. Hoje você não escolhe o que você vai vestir. E isso é uma estratégia de governo anterior. Então, se eu, enquanto homem, uso uma calça e não uso uma saia, percebam que não é porque eu nasci gostando de calça e não de saia, mas é fruto de técnica de governo, que vai determinar que o homem deve se governar no campo da vestimenta, da moda de uma forma e a mulher de outra forma, com tais objetivos que estão vinculados não só a uma questão de gênero, mas também econômicas. Então percebam como essa ideia do público dominando o privado é algo numa progressiva. Começa aqui e vai se expandindo, vai se ampliando, vai se intensificando. E aqui, nesse momento, voltando nesse terceiro tópico, o Estado, então, ele vai se apropriando dessa esfera privada, determinando como as pessoas vão lidar com a esfera privada. Mais para frente, a gente vai discutir um dispositivo que chama dispositivo de polícia, e aí a gente vai ver, por exemplo, o Estado determinando como as pessoas têm que lidar com a própria saúde. Olha como que é o Estado aí entrando na esfera privada. Como que as pessoas, por exemplo, têm que lidar com a questão da reprodução. Então, uma política, uma campanha pública de controle de natalidade, por exemplo, é o Estado invadindo a esfera privada. Quando o Estado obriga as crianças a se vacinarem, pensando na atualidade, é o Estado invadindo a esfera privada. Percebam que eu não estou dizendo aqui, fazendo juízo de valor, se essa medida, por exemplo, da vacinação é boa ou ruim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o Estado, sendo bom ou ruim, o Estado ele está invadindo essa esfera privada, está tirando, né, está minando uma autonomia individual em prol do quê? De que nessa esfera privada haja uma dinâmica de funcionamento que atenda os interesses do Estado, da esfera pública. E isso é fundamental para a gente entender exatamente a dinâmica da técnica de governo. Então, esse é um ponto inicial, né? Que são os legados aí dos movimentos de contraconduta que foram muito intensos no século XVI, no século XVII, e que levou, como eu disse há pouco, à governamentalização do Estado. Bom, dito isso, a gente passa para um segundo ponto previsto para essa videoaula, que é exatamente responder a seguinte questão. Uma vez que o Estado foi governamentalizado, uma vez que o Estado incorporou e percebeu a importância de determinar como as pessoas devem existir, que é exatamente a ideia de governar as pessoas, qual que é a racionalidade, né? Qual que é o pressuposto, qual que é a linha de raciocínio que vai ser adotada para esse Estado conseguir alcançar essa efetivação das técnicas de governo? E aqui eu vou seguir, para tentar responder essa pergunta, seguir um pouco o raciocínio do próprio Foucault no livro. O que o Foucault ele vai dizer? Fazendo um comparativo. No poder pastoral, a ideia, né, estava ligado à condução do rebanho em prol de uma salvação transcendental, não é? No caso do Estado aqui, né, que está aprendendo as técnicas de governo, a ideia vai estar muito vinculada a uma condução para se efetivar o interesse público. Repetindo, se de um lado, no poder pastoral, você tem o rebanho sendo conduzido em prol de uma salvação num campo transcendental, metafísico, a gente tem aqui o Estado conduzindo a sociedade em prol do interesse público. Aí vocês podem perguntar, né? Antes da pergunta, percebam que tanto no poder pastoral quanto na questão do interesse público existe uma condução. E exatamente esse conduzir
que é a essência do governo, né? Do gerenciamento dos comportamentos e subjetividades. Mas voltando à pergunta, né? Que eu ia fazer, uma pergunta retórica. Olha, o que é esse interesse público, né? Como que eu posso interpretar isso? E aqui, a gente não pode nos desvincularmos daquela reflexão histórica acerca do poder político que fizemos lá no início do semestre de Teoria Geral do Estado. Então, quando a gente está falando do século XVI, século XVII, nós estamos falando de qual período histórico? Modernidade. E como vocês já sabem, a modernidade é um momento histórico em que nós temos como forma política o absolutismo. E a sociedade absolutista moderna é uma sociedade que tem como centro de tudo o Estado. Por que eu estou retomando essas informações? Para vocês perceberem que quando eu uso o termo interesse público aqui, qual que é o objetivo, qual que é a instituição que eu tenho em mente? O Estado. Não seria nenhum equívoco concluir, portanto, que quando eu falo interesse público, o público aqui não significa o coletivo de pessoas, mas o público aqui significa uma instituição pública principal. E que instituição pública principal é essa? O Estado. Então, as técnicas de governo não têm como finalidade o rebanho ou a igreja, como era no poder pastoral. A nova técnica ou a nova sistemática da técnica de governo, que a gente começa a perceber o surgimento dela, essa nova sistemática tem como objetivo o Estado. Então, a finalidade é o próprio Estado. Essa informação é importantíssima nessa aula de 8 de março de 78. E nesse momento, vai dizer o Foucault, começa a aparecer no século XVI, no século XVII, a figura do político. O político aqui não como aquele indivíduo que ocupa um cargo eletivo do Estado, um cargo, por exemplo, do Legislativo, mas o político enquanto um cientista político, aquele que pensa político, aquele que estrutura uma dinâmica para o Estado. E dentre vários autores que vão surgir nesse momento, o Foucault, ele menciona um que ele considera que teve uma importância gigantesca nesse momento histórico que nós estamos estudando, né, do século XVI, século XVII, modernidade. E que autor é esse? É um autor italiano chamado Botero. E Botero, ele construiu um conceito que está, de alguma maneira, sintetizando o que eu expliquei para vocês do Estado, assimilando técnicas de governo, da necessidade de fortalecer o interesse público enquanto interesse do Estado. Ele vai sintetizar um conceito que vai ser importantíssimo para derivar todas as técnicas de governo, toda a sistemática de governo que vai atender a esses pressupostos da modernidade. Qual que é a definição que o Botero faz que é central para todo esse processo? É exatamente a ideia de razão de Estado, ou, num termo latino, né, ratio status. O que significa isso? Razão de Estado. Esse conceito central para pensar técnicas de governo que são típicas da dinâmica da modernidade, dos interesses do Estado moderno absolutista. Essas técnicas de governo, essa definição de razão de Estado, ela pode ser entendida da seguinte forma. Primeiro, a ideia de Estado, né? E aqui eu vou desmembrar o conceito para tornar a coisa mais didática. Primeiro, a ideia de Estado. O que é Estado a partir de Botero? Estado se define como firme dominação sobre os povos. Então, se você pergunta para o Botero, a partir do século XVI, século XVII, não só o Botero, mas os autores que seguem a linha do Botero, eles responderiam para vocês: Estado é firme dominação sobre os povos. E o termo razão de, que está no conceito razão de Estado? Esse termo razão de significa o domínio de todos os saberes, práticas, instrumentos, etc., que tem como objetivo instituir, manter ou ampliar a firme dominação sobre os povos. Então, quando a gente pensa a definição de razão de Estado, eu estou me referindo ao conjunto de saberes, práticas, instrumentos, etc., que auxiliam na instituição, na manutenção ou na ampliação da firme dominação
sobre os povos. Percebam aí, gente, que esse conceito ele é fundamental dentro daquela ideia anterior que eu passei para vocês, né? Então, o que que a gente pode, por exemplo, concluir a partir dessa ideia de razão de Estado? Que você tem como objetivo, né, razão de Estado, criar um instrumental para dominar os povos. E aí a ideia de governo, não estou falando de patrimônio, eu não estou falando de território, estou falando de pessoas, dos povos, do ser humano, que tem que ser dominado ou governado, aí poderiam ser entendidos como sinônimos, e o Estado, a essência do Estado é exatamente dominar esses povos. Por quê? Porque eu quero fazer bem a esses povos? Porque eu amo o ser humano? Não. Mas para que, em última instância, o Estado saia sempre fortalecido. Que haja sempre uma supremacia ou a garantia de que os interesses do Estado sempre prevaleçam em relação aos demais da sociedade. Então, a técnica de governo que a gente começa a estudar a partir da próxima videoaula, ela vai ser toda estruturada a partir dessa ideia de razão de Estado, a partir dessa ideia de que o Estado precisa se fortalecer em toda e qualquer circunstância. E o meio para isso, governando as pessoas, para que essas pessoas existam de uma maneira que é conveniente para elas próprias? Não, mas de uma maneira que é conveniente para o Estado. Para que vocês consigam fazer uma ponte com os dias atuais. A gente vai, mais na frente, quando a gente for trabalhar liberalismo, a gente vai estudar a governamentalidade do liberalismo, né? Ou as técnicas de governo do liberalismo. E o que a gente vai ver? Que esse ponto a gente vai ter uma ratio status econômicas, ou uma razão de Estado econômica. Qual que é a ideia? É a ideia de que a técnica de governo deve acontecer para que os indivíduos, enquanto indivíduo, enquanto grupo, enquanto instituição, exista para atender os interesses próprios. Não. Do Estado? Também não, mas sim do mercado. Eu estou falando de liberalismo. Então, no liberalismo, a vida deve convergir para os interesses de mercado. Aqui, no momento que a gente está trabalhando, a vida deve existir para fortalecer os interesses do Estado, do poder político. E por isso a gente governa, para fazer com que a existência, ao existir, fortaleça os interesses, as prerrogativas, a soberania, a supremacia do Estado, não é? Esse aí, então, é um ponto fundamental para a gente poder entender o que vem a seguir, não é? Bom, esse eu acredito que seriam as informações principais que estão aí presentes nessa aula no dia 8 de março, ok? Em relação à razão de Estado, e aí o Foucault ele vai se dedicar a apresentar esse conceito e a centralidade dele para entender essa nova sistemática de governo que surge a partir da governamentalização do Estado. No início da aula do dia 15 de março, ele vai trazer 4 características específicas que são aí reverberações da razão de Estado do Botero que eu acabei de explicar para vocês. E essas 4 características eu apresento para vocês agora, que está de novo no início da aula do dia 15 de março de 78. A primeira delas, né? Então, a ideia da razão de Estado, né, ou a referência da razão de Estado, a definição nos leva ao próprio Estado. Então, percebam que a razão de Estado, ela gera uma ruptura com qualquer pressuposto religioso, qualquer pressuposto de natureza, qualquer pressuposto transcendental, o que for que seja. Aqui a ideia de razão de Estado coloca o Estado como uma instituição isolada, como uma instituição separada de qualquer outra influência externa. Por que eu estou frisando isso? Porque quando a gente pega, né, o período medieval, por exemplo, quando a gente pega até o iniciozinho da modernidade, quando a gente estudou, né, o Jean Bodin, por exemplo, a gente vai ver que o Estado ele ainda está vinculado a uma fundamentação divina do seu exercício, né? Ela está muito vinculada ainda a pressupostos religiosos, o que faz com que aquele que exerce o poder político tenha que se submeter ao poder religioso. Agora, quando a gente tem, a partir da definição de Botero, existe uma preocupação de ruptura com qualquer outra esfera de poder, com qualquer outra esfera de influência. Seja ela religiosa, eu friso religioso aqui por causa do protagonismo
nesse período histórico anterior da Idade Média, mas não somente. Pode ser uma influência de natureza, de princípio de justiça, de moralidade, não importa. Não tem qualquer influência externa. A ideia é colocar o Estado como início e fim de tudo, sem ter nenhum pressuposto anterior que possa o condicioná-lo, o influenciá-lo, o manipulá-lo, o submetê-lo. Não tem isso. O Estado é o início e fim de tudo. É a partir dele que as coisas acontecem, e não tendo um ente anterior a ele que possa determinar o Estado como ele deve funcionar. Esse no absolutismo. Agora, vocês podem perguntar, e nos dias atuais é assim? Não. Hoje você tem uma racionalidade econômica que é anterior ao Estado. Então, essa racionalidade econômica determina como o Estado vai funcionar, que é exatamente uma das dinâmicas do liberalismo que falaremos mais para frente em videoaulas posteriores. Então, esse é o primeiro ponto, né? O Estado como início e fim de tudo. A razão de Estado, e aqui também muito vinculado, né, ao ponto anterior, é que a razão de Estado evidencia para a gente o quê? Que a motivação que leva o Estado a existir é dominar os povos. E de alguma maneira eu falei isso anteriormente para vocês, mas eu repito aqui só para poder organizar o raciocínio. Então, uma segunda derivação a partir da definição de Botel de razão de Estado está ligada ao fato de que a motivação do Estado existir é dominar os povos. E aqui no texto, o Foucault até vai fazer uma reflexão interessante, né? Que é muito no sentido que vem primeiro o ovo ou a galinha. Então, o que vem primeiro, o governo ou o Estado? O governo o Estado surge em virtude de uma demanda de governo ou o governo demanda o surgimento do Estado? Independentemente dessa resposta, percebam que, a partir desse momento da razão de Estado, governar e instituição Estado, governar e poder político se mesclam, se confundem, se misturam. Não tem como pensar Estado sem pensar uma instituição que governa. E o caminho tem sido todo esse, não é? Então, quando a gente pensa, por exemplo, até mesmo a medidas de Estado no campo da questão da Covid agora, do coronavírus, né? Então, o Estado determinando medidas de isolamento, demandando, por exemplo, as pessoas usarem obrigatoriamente máscara. Olha aí a esfera pública entrando na esfera privada. Olha aí o Estado governando. Olha aí o Estado determinando como as pessoas devem existir num momento histórico social específico. Isso é governar. E aí o Estado, cada vez mais, ele vai se contaminando por essa lógica de governo ao ponto de perder uma identidade anterior. Então, ser Estado é pensar uma instituição que governa. Isso é indissociável. Começa nesse momento e isso perdura até a atualidade, né? O terceiro ponto, a razão de Estado não tem como objetivo a satisfação dos interesses das pessoas, não tem como objetivo a satisfação de interesse de alguma outra instituição, mas a razão de Estado tem como interesse o próprio Estado. A razão de Estado, repito, tem como objetivo satisfação dos interesses do próprio Estado. Aqui eu adianto uma reflexão que a gente vai fazer na videoaula da próxima videoaula, que é a seguinte: quando a gente for estudar salvação, lei e verdade no contexto, né, dessa nova sistemática de governo, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês que nessa nova sistemática de governo, o que é necessário ser salvo, né? A ideia de salvação. A gente viu que no poder pastoral está muito ligado a uma recompensa última a que o rebanho vai ser levado. Aqui, a ideia de salvação, a partir da ideia de razão de Estado, vai gerar o quê? Uma salvação do próprio Estado. Então, o que precisa ser preservado, o que precisa ser salvo é o Estado. Os indivíduos deixam de ser fim em si mesmos e passam a ser meio. Meio para quê? Para chegar ao fim Estado, ou meio para a satisfação dos objetivos, dos interesses, das prerrogativas do Estado. Aí você tem uma espécie de desumanização do ser humano, né? O ser humano, ele
perde a sua humanidade porque ele vira uma mera objeto. Ele vira uma mera coisa nas mãos do Estado. Então, é um sujeito que vai produzir riqueza para si próprio? Não, para o Estado. Então, percebam que a ideia é a satisfação do próprio Estado. E, por fim, última característica, né, que a gente pode aí colocar, que está muito atrelada a essa terceira, é exatamente essa ideia que eu acabei de dizer, né? Então, de que nesse processo de que a finalidade última do Estado é o próprio Estado, a gente vai ter, portanto, os indivíduos desumanizados, né? Os indivíduos reduzidos a meros objetos das técnicas de governo. Então, para encerrar, eu só queria retomar rapidamente essas 4 características específicas, né, que vão ser colocadas aí por Foucault na aula do dia 15 de março. São elas: primeiro, a referência da razão do Estado é o próprio Estado, então a ideia de que o Estado deve ser o início e o fim de tudo. A partir da definição de razão do Estado, a gente percebe que a razão do Estado existir, ou a motivação do Estado existir, é a dominação sobre os povos. Então, a gente tem uma confusão entre Estado e governo. Não é possível dissociar uma coisa da outra. A partir desse momento, até os dias atuais, o Estado tem como papel governar. O que vai mudar é a razão de governar, mas ele vai estar sempre governando. O terceiro ponto, né, é que a razão de Estado sempre tem como objetivo a satisfação dos interesses do Estado, nesse contexto aqui dessa sistemática que a gente está vendo nascer, que a gente está vendo instituir na modernidade. E para fechar, os indivíduos deixam de ser fim em si mesmos, os indivíduos passam a ser objetos do Estado, passam a ser governados não para atender a bens próprios, mas para atender e garantir a soberania e a supremacia dos interesses do poder político do Estado. Bom, gente, então ficamos por aqui. A gente fechou como eu disse, a aula de 8 de março, e a gente falou do iniciozinho da aula do dia 15 de março. E na aula da próxima videoaula, a gente vai trabalhar a aula do dia 15 de março também. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nos vemos na próxima. Até lá!